Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, meio-dia e 13, 19 de 9 de 2023. Temos 29 graus, temperatura agradável, manhã belíssima. Já mudando agora período vespertino, meio-dia e 13. Desejo uma ótima terça a todos, muita saúde e paz. Iniciando os trabalhos com o Racional do YouTube Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Eu falo em compra, no caso do mini índice, o INV de Vitória 23. Os mercados operam num compasso de espera pelos bancos centrais. Então a gente percebe uma maior movimentação logo que o mercado abre, depois ele estaciona. Isso aconteceu ontem, bastante volátil, depois ele foi caindo pouco a pouco. Hoje, talvez nós tenhamos um movimento contrário, mais movimentação, aí estaciona e ele pode subir lentamente, essa é a minha expectativa. Logo após a abertura, eu acreditava que nós poderíamos ter o teste da máxima de ontem, mas eu acho muito difícil. Uma vez que os indicadores já estão à mesa, já foram divulgados, e não houve uma movimentação tão intensa. Porém, entretanto, todavia, penso sim ser possível um teste de 119,715, que foi exatamente a máxima de hoje, então 119,715 sim. Durante a gravação, não seria uma surpresa se houvesse o rompimento de 119,190 acionando um pequeno pivô. Mas eu não consigo visualizar esse pivô de forma tão clara. A gente pode baixar para o 15 minutos. Pivô de alta, no caso em potencial, seria esse. Eu vou marcá-lo a seguir. Nós temos um fundo, que houve uma pinça, um topo, estou aqui desenhando, e um fundo mais alto que o anterior. Então, quando você não tem algo claro em um determinado tempo gráfico, você baixa esse tempo. Então, percebemos aqui o padrão da alavanca. Dá até uma impressão de um ombro, cabeça ombro invertido, velado. Então, primeiro teste, 119,385. Depois nós temos 119,490, 560 e 715, que eu acredito que seja testado esse ponto ainda hoje, terça-feira. Maravilha. Então, naturalmente, e só corrigindo aqui, o ponto que aciona pivô é 119,385, que é a máxima do candle anterior. Ok? Das 11h30, candle de 30 minutos. Vamos ver aqui no 15 minutos. Hoje, enquanto vos falo, tomo meu TNT de manga, Mango Summer. Então é isso mesmo, 119,385 é o ponto que separa o joio do trigo, porque se tiver um pivô é inflexão de toda forma. Então a gente falou do racional 119,100, eu acredito que teste o 119,385 durante a gravação, o que seria um racional de 285 pontos se nós tivéssemos uma transmissão, numa aula, alguma coisa do gênero. O racional mais curto e o mais longo, 119,715. Ontem nós fomos bem, tanto no YouTube quanto no Telegram também, com essas trading ideas. Então vamos aos comentários aqui do YouTube. Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios, uma semana abençoada para todos nós. Carlos Oliveira deixou o like 27. Vamos ver o comentário do Wagner Rui. Eu ainda acredito que é jogar contra o patrimônio é alugar as ações, pois o camarada que aluga essas ações está apostando que o mercado vai cair e ele faz um movimento a favor da queda, incentivando mais e mais queda. Os ganhos para quem se deixa alugar não paga os estragos feitos. Se não tiver ações para alugar, não tem estrago a fazer, simples assim. Eu respeito sua opinião, mas eu discordo. Por quê? No caso da Via, o que eu comentei, estão pagando 90% ao ano. A gente pretende ficar até o último pregão. Então, primeiro, assim, com todo respeito, mas a quantidade de ações que você tem não vai fazer diferença nenhuma. Com todo respeito, né? Nem as minhas. Eu tenho uma quantidade grande, mas não vai fazer diferença. Então, assim, você não pode deixar
de ter uma rentabilidade de 90% ao ano, claro, né, você vai receber proporcional aquele período que você ficar. Pagando 90% ao ano é uma rentabilidade extra. Né? Então, por exemplo, é mais, Wagner, que é meu xará, um pensamento ideológico do que estratégico. Porque se o ativo tiver que subir, ele vai subir da mesma forma. Agora, vai chegar um momento que não vai ter ações para alugar. Aí vai ter o short squeeze. Você entende? Que é uma das nossas apostas, o short squeeze e corners vendidos. E existe um plano de recuperação. Ah, mas a oferta primária foi uma sacanagem. Não foi, não teve demanda. É oferta e procura. Às vezes você tem um programa estúpido na TV com traços de imbecilidade e idiotia que fatura dezenas ou centenas de milhões. E às vezes um programa muito bom não fatura tão bem porque as pessoas não estão interessadas. É a vida. Né? Tem perfis no Instagram que são absolutamente inúteis, fazem sucesso e indiretamente fatura-se muito. E outros com excelente conteúdo científico, espiritual, cultural, que não fazem tanto sucesso. Por quê? Porque naquele momento as pessoas não querem. Como música, né? Eu conheço um pouco da indústria musical. A música boa, ela é apreciada e venerada por poucas pessoas. A música fácil, chiclete, faz-se milionários. Ah, mas o artista some depois, mas o empresário troca, tem dinheiro para investir, é a vida. Então, assim, o teu comentário ele é inteligente, ele é pertinente, extremamente válido, traz uma polêmica, então é muito bem-vindo, mas eu particularmente discordo. Por quê? Porque a minha posição, a sua, não, é uma empresa que negocia muito diariamente, ela é altamente líquida. Então, o fato de você não alugar as suas ações ou as minhas, os fundamentos da ação, o fluxo, seja o que for, eles nesse momento, se a ação tiver que subir, ela vai subir. É mais ou menos isso. Então eu prefiro alugar e colocar a grana no bolso. Né? Então, por exemplo, se a operação, se você baixa o preço médio em 30% com o aluguel, o teu ponto onde começa você ter lucro, digamos assim, um break-even da operação, ele é mais baixo. É a minha visão, mas aí eu respeito também a sua. É um assunto polêmico, inteligente, que muita gente não tem coragem de trazer à tona. Né? Porque qual que é a moda hoje? Falar que Via vai quebrar. Porque é como a biruta do aeroporto. Só que a gente pensa diferente. Então, porra, me fala uma operação que eu fiz que foi apoiada e elogiada no começo. Nenhuma. Então, nunca fiz um trade que falaram, pô, vai dar certo. É sempre polêmico. Por quê? Porque a gente chega abaixo da linha d'água. Exemplo. Petrobras. Que é uma ação que eu falei que ela subiria a ladeira e eu não entraria por uma questão estratégica. Era uma operação, digamos assim, meio óbvia? Essa era. E a gente comentou, né, que ela ajudaria a puxar o índice, ou evitar uma queda. Então, por exemplo, essa daqui, ela era óbvia. Nós não chegamos a entrar, mas compartilhamos o racional. Agora, por exemplo, quem achou que a gente ia ganhar 125% em Pomo? Nem os próprios alunos acreditavam. Nós realizamos lucro já, não estamos mais no ativo. 125%. Quem acreditou que Rani, que é uma ação fora do radar, estaria quase 100% de lucro? Né? E continuou subindo, inclusive. Então essa que é a forma que a gente opera, uma experiência realística, né? De quem tem as estratégias, vive o mercado de forma intensa e real. Ok? Maravilha, façam seus comentários, compartilhem suas ideias, você aqui é muito bem-vindo na Top Traders. E ontem nós fizemos a carteira Top Traders, ela está à disposição para vocês aí no YouTube. Então vamos fazer aquele... Primeiro, eu acho que hoje vale a pena a gente fazer alguns comentários, alguns fundamentos que fazem preço, que impulsionam os papéis. Então nós tivemos... Eu vou comentar principalmente sobre o BCBR, que é a prévia do PIB, uma alta de 0,44 em julho ante junho, fantástico, supera a mediana das projeções e sobe 0,66 em julho de 2023 ante o mesmo período de 2022 sem ajuste. Quer dizer, nós temos um dado melhor que o esperado.
Ok? Então, situação número 1. Outra situação importante, uma das melhores notícias de hoje. CPI da zona do euro, que é o índice de preços ao consumidor, desacelera a 5,2 em agosto. Quer dizer, a nossa teoria de desinflação na Europa. E a OCDE elevou a projeção do PIB do Brasil em 2023 a 3,2. Quer dizer, nós temos boas novas. Poxa, professor, mas o mercado está travado. Duas razões. Expectativa pelas decisões dos bancos centrais. E lembra que eu falei sobre isso, pessoal? Pesquisa Genial Quest. Para 95% do mercado, o governo não conseguirá zerar déficit primário em 2024. Não convenceu o mercado, precisa convencer. Ok? Então, são os pontos que travam o mercado, mas não impedem um teste de 119,700 na minha visão no período da tarde. Então façamos agora aquele pente fino, começando pelo milho. O milho novamente, ele parecia que desenvolveria um processo de alta e ele volta à mesma região de suporte. Podemos estar diante de um fundo triplo? É possível, porque o volume continua alto. Pode ser um fundo triplo, inclusive os fundos eles são equidistantes, o que chama a atenção. Vou tomar um pouquinho aqui do meu TNT. DI 1F25, repicando até a média móvel de 21 períodos. Se romper, de repente cumpre uma simetria em V até 10,660. Se tocar a média e voltar, mostra a pressão vendedora. Hoje a curva do DI ela nos diz que pode haver um corte de 75 pontos base ainda esse ano, mas amanhã eu acho praticamente impossível que ocorra, não acredito. O mini dólar cumpriu a simetria em A, que nós cantamos a bola lá em cima. O alvo 4.844, a mínima de hoje 4.848, não cumpriu por 4 pontos, talvez até cumpra ainda, não tem, por exemplo, um sinal de fundo importante no dólar. Ou, por exemplo, uma oportunidade na ponta compradora. Hoje a gente tem as bandas justapostas, parecia até que ia subir, aí voltou, estacionou. Esse é um movimento típico desse momento. E vamos falar um pouquinho do intraday da Via. Então, pessoal, só para algumas pessoas, às vezes a gente tem que desenhar, ou fazem de conta que não entendem, ou, sei lá, a pessoa ela torce tanto contra mim, contra o grupo, que ela fica cega, né? Então, às vezes a gente tem que desenhar. Então, primeiro, né, qual foi a motivação dessa operação em Via? A gente realizou lucro em diversos ativos. Vários com 100%, 113%, 106% de lucro. Uma porção 40%, Gemat com peso 2, BPAC e tal. A gente pegou esse lucro apurado mais aquilo que a gente ganhou no dólar, 750 pontos, e a gente dobrou a mão em várias ações da carteira, mantendo a ideia de valorização de algumas empresas. Aquelas que nós não acreditávamos mais, a gente pegou e alocou em Via. Quais? Aeres, Neogrid, Americanas, Marisa, Localweb. Certo, então nós fizemos isso para carregar a operação até o dia 29 de dezembro. Por que 29 de dezembro? É um número má? Não, 29 de dezembro é o último pregão do ano. Ok? Ah, mas e o stop? Ouviu o que eu falei anteriormente? Qual é o plano? Então é isso, né? A operação é certeza que ela vai dar certo? Pô, se eu tivesse certeza que ela ia dar certo, eu vendia uns 4, 5 imóveis, pegaria um empréstimo, colocaria uns 5 milhões na Via. Né? Se eu tivesse certeza. Eu acredito que a probabilidade do ativo se recuperar é grande, mas não é certeza. Mesmo porque nós estamos falando de renda variável. Né? Então, essa que é a ideia. Professor, onde é que está teu preço médio? Meu preço médio, tudo muito claro, 1,73.
Pô, mas tem aluno que está com preço médio R$1, tem aluno que está 1,10, tem aluno que está 0,90, 1,20, parabéns. Foi fazendo a operação de forma escalonada, conseguiu um preço médio melhor. Como tem alunos que já tinham a ação em carteira antes da gente falar sobre essa ideia, que estão com preço médio a R$4, a R$3. Né? Porque já tinham a ação antes da gente compartilhar esse racional, e aí de repente compraram um pouco mais para acompanhar o grupo. Então, quando a gente observa que o intraday passa a ideia da formação de um fundo, esse ativo deve repicar rumo a R$1, R$1,20 no curto prazo, né, testando aqui a média de 21, isso é normal. Então, para quem pensa numa guerrilha, um trade rápido, pode ser uma alternativa interessante. Ok? Então, tudo às claras, transparente. Aqui, pessoal, é vida real, não é fantasia para vender livro, mentoria. Né? Aqui é a vida real, a gente opera, né? Vai para o pau, tá ali no game, no dia a dia. É assim que funciona. Então a gente traz uma experiência realística de forma compartilhada. Ok? Então no caso do Ibov, nós temos essa linha rosa e amarela, forma um canal de baixa, as linhas roxas um canal de alta e tem uma cunha rompida com alvo perto de 123 mil pontos. O que a gente vivencia agora? Pressão sobre o topo anterior e sobre a média de 5. Né? Você vê que é um candle hoje bem contido, mais do que ontem, porque se aproxima a questão dos bancos centrais. Ibovespa em dólares, desenho de um mastro bandeira, testando a média de 5 como suporte. E nós temos o BOVA11, pressionando esse pequeno topo anterior, entre as médias de 5 e 21, mais perto da média de 5 períodos. E tem um canal que deve ter a sua parte alta testada. Logo menos, essa é a nossa ideia. Ah, mas eu fico agoniado com o mercado, por exemplo, aquela semana do feriado, que o mercado não se move praticamente. Aí semana passada ele subiu forte e agora está parado de novo. É uma característica do mercado. Então muitas vezes eu falo novamente, com toda a minha sinceridade, até em demasia, veja se o mercado é para você. Né? Veja se o mercado é para você. Eu contei para vocês que alguns anos atrás havia uma oferta de salas aqui perto de onde eu estou, aqui de casa, e o pessoal falava, pô, isso daí é lixo, isso daí não vale nada, vai falir, você vai ficar pagando condomínio, e eu comprei as salas. E aí eu via quanto que as pessoas cobravam de aluguel, né? E qual era o padrão dessas salas. Eu falei, poxa, eu vou fazer. Primeiro que eu selecionei para comprar, eu comprei longe do elevador, para não ter barulho nem problema com conexão de internet, em alguns prédios tem. Comprei essas salas mais altas, com uma visão que eu julguei melhor. Quer dizer, em vez de ficar falando um monte de bobagem, eu me locomovi até o local, sem preguiça, sempre com proatividade, muita disposição. Quero essas salas, uma do lado da outra, forma estratégica também. E fiz uma reforma muito diferente do padrão daquele prédio. Aluguei rapidinho por um valor quase 60% maior. O pessoal da imobiliária fala, pô, mas esse valor não aluga, aluga. Coloquei ar-condicionado, altíssima qualidade dos materiais elétricos, né? Piso diferente, aluguei. Praticamente 4 anos depois, dobrou de valor. E muita gente que naquela época falou que não era negócio, está comprando agora pagando o dobro. Então é uma questão de visão. Na bolsa é a mesma coisa. Ah, mas eu fico agoniado quando a bolsa está de lado. Veja se é para você. Essa que é a grande realidade. Né? Então as pessoas precisam... Por exemplo, você quer ter uma renda legal e você não está pensando no curto prazo, vale muitas vezes a pena estar na bolsa para ganhar aí 3, 4%? Não vale, porque tem CRI, CRA, LCI, LCA. Tem risco? Tem. Só que até 250 mil por CPF está fundo garantidor de crédito. Não? Às vezes eu vejo o pessoal falar, eu estou entrando nessa operação para ganhar X. Pô, não faz sentido, é melhor a renda fixa. Então aqui a gente joga o jogo verdadeiro, né? Muitas vezes, dependendo do perfil dos objetivos, a renda variável não faz sentido. Não, para mim faz porque o meu objetivo ele é maior, tal, é algo que eu não consigo buscar na renda fixa. Então seja bem-vindo à renda variável, com as suas variáveis, ok? Então, BB abandonado de fundo em BOVA11, desenho altista,
Vamos falar sobre os astros aqui agora. Small 11 tem uma correção de curto prazo, encontra provavelmente suporte, logo menos ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui eu trago o índice de consumo. Possível fundo duplo, oco, ele já não é nesse momento aplicável, oco invertido, mas talvez um fundo duplo com eixo na máxima do dia 13 de setembro a 3.014, 0,3, 3.015, 3.014, 3.015. Esse eixo logo acima da média chama a atenção a resiliência do índice de energia. O que significa isso? Mais um sinal de que existe um fluxo estrangeiro direcionado à nossa bolsa para comprar ativos a preço de banana. E FNC é onde está o código no momento. Ombro, cabeça, ombro invertido. Deve fazer a diferença, ser protagonista da próxima pernada de alta. Por quê? Pensando um pouco, veio essa pergunta para mim coletivamente. Professor, por que você tem falado tanto do IFNC? Porque, pessoal, nós temos decisões dos bancos centrais essa semana. Banco Central do Japão, da China, do Reino Unido, do Brasil e nos Estados Unidos. Por essa razão. Então, o setor financeiro, ele deve atrair a nossa atenção. O IMAT, uma correção até a média de 5, está atrasado, continua atrasado. O índice de setor imobiliário, podemos ajustar aqui esse padrão da alavanca, a linha conecta aos fundos, tem um ombro, cabeça, ombro invertido velado. Como o mercado não... É complicado bater em Petro e Vale no momento, porque as commodities estão em alta, o mercado está batendo em ativos com peso, por exemplo, B3, SA3, mas pode ser uma correção para formar pivô. O ponto de acionamento seria 13,43. E aqui nós temos... Vamos colocar aí na tela, BBS3. Pessoal, confiram os cliques que eu gravei ontem à noite, estão muito caprichados, vale a pena ouvir. Tá lá no Telegram. Se não tá no Telegram, tá na bio do Instagram ou na descrição dos vídeos aqui no YouTube. Banco do Brasil, acumulação. Bradesco em queda, mega oportunidade, provável recuo para formar pivô, ponto de acionamento 15,07. Então, qual que é a minha visão? Conforme a gente tiver as decisões dos bancos centrais, o setor bancário vai entrar em processo de alta e vai puxar naturalmente o IBOV junto, o mini índice, enfim, essa que é a minha teoria. Então nós temos BPAC 11 aqui na tela, um processo de correção que gera oportunidade, na minha visão. Itaúsa paira sobre a média de 5, uma leve correção depois da escalada recente. A mesma leitura eu tenho para Itube. Itube e Bradesco, ótimas oportunidades. Itube nós não temos, mas Bradesco sim. Petrobras traz um equilíbrio hoje à bolsa. Caminhão subindo ladeira, padrão do varal, onde a média de 5 guia os preços. E Santander eu tenho restrições por questões jurídicas, vocês sabem, a questão do STF, acho que tem opções melhores, e Vale desenvolvendo um processo de fundo. O ponto-chave continua sendo 70 com 53, rompeu, mas não sustentou. E é claro, né, o 71 com 23, cujo rompimento acionará um pivô de alta se ocorrer, e eu acho muitíssimo provável mesmo. Chegamos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, mostrando bastante resiliência. Então, se o dólar está caindo no Brasil, é por uma questão de fluxo. Amanhã nós teremos os dados da semana anterior, do fluxo cambial, financeiro e comercial. MMA em queda, ombro, cabeça, ombro invertido, possível informação. Vamos aqui desenhar. Então, nós temos alguns benchmarks ativos, o próprio MMA com potenciais. Provável aqui ombro, cabeça, ombro invertido, mas é claro, né? Precisa reagir, não é? A gente aponta a figura, uma ideia de fantasia e o ativo continua caindo. Tem que segurar entre hoje e amanhã para que esse padrão seja, digamos assim, factível. Ok? Então é o fluxo para mercados emergentes.
Estímulos chineses virão, não tenham dúvida disso. Pessoal, ontem eu compartilhei, né, que o meu filho e o Johnny entraram aqui no mini índice, né, pouco acima desse ponto que está negociando. E hoje, compartilhando, por exemplo, uma operação, meu filho, eu não ia falar, mas eu vou falar, ele entrou em via. Qual que foi a ideia? Ele comprou 100 mil unidades a 0,75, veja a conta dele. 100 mil ações. Pagou 75 centavos. Investiu 75 mil reais. Qual que é a ideia dele? Vender a 1,20. Então, de 75 mil reais, se ele conseguir vender, ganha 45 mil. Ele falou que ele tem um objetivo financeiro. Aí ele continua com o principal e aplica esses 45 mil. Tem risco? Cara, tem. Mas é a questão de manejo de risco de cada um. Ele estava de fora, ele me mandou agora há pouco. Tem uma pessoa também da minha família que entrou, mas entrou com uma quantidade bem menor. Então ele comprou 75 mil ações. Ah, mas se o ativo cair, daí ele perde dinheiro. Ele está consciente. Pô, ele está operando a termo? Não. Então, cara, é maturidade, é a vida. Por exemplo, você vai montar uma lanchonete, você aluga um local, constrói, contrata gente, você tem um monte de risco trabalhista, de você fazer benfeitoria, o proprietário ele pode pagar a multa e pedir o ponto, que geralmente no contrato a benfeitoria ela fica como parte integrante do imóvel, você não tem direito, entendeu? Só que pode dar certo e explodir, e você migra de repente para um outro local até próprio, a sua clientela e o seu modus operandi é a vida, pessoal. A bolsa ela é uma tradução da vida real, né, de forma democrática, transparente. Quando ele falou que ia fazer a operação, eu falei, olha, se você está convicto e tem ciência dos riscos, vai em frente. E é isso. Então a gente chega nas bolsas da Europa, na reta final. Bolsas da Europa sendo coerente com aquilo que eu falei no Instagram. O cenário no Instagram não, no Telegram. No cenário macro é de alta, no curtíssimo prazo a gente tem venda. Compasso de espera por aquilo que vem dos bancos centrais, então o cenário macro continua de alta no índice DAX. Por exemplo, a Bolsa de Paris também, nós temos a parte baixa de um canal. A Bolsa do Reino Unido foi nessa segunda LTB, não sustentou. Então pode ter um pullback aqui na média de 5, seria absolutamente natural. E aí eu chego no EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, teste do topo anterior, rompeu um W a 32,22, está exatamente aqui nesse momento. Para vocês verem como o mercado está parado, no início da gravação o mini índice estava na região de 119,100, continua na mesma região, o mercado abre e trava. É uma característica de quando existe um compasso de espera, dessa vez bancos centrais. Então o VIX, eu não acho que ele esteja interessante para vender nem para comprar nesse ponto. Né? A venda boa foi aqui em cima na Shooting Star, para gerar aqui embaixo. Mas o VIX em alta é sinal que existe um alerta, digamos assim, nos investidores. As bolsas americanas, muitas vezes os players batem para comprar realmente mais barato antes de decisões dos bancos centrais. Está na parte baixa de um triângulo, o Dow Jones. O S&P também, acima de 4.430, eu acredito que a força compradora volte à cena. E o índice Nasdaq também um pouco abaixo, está acionando o pivô de baixa na perda de 13.642, tá, mas a gente está vivendo uma semana histórica, né? Então a gente pode sim, até provavelmente teremos movimentos erráticos. Títulos americanos de 10 anos não tem trégua, sinalizou aqui topo através da Shooting Star, não rompeu a sua máxima, que é realmente o sinal que neutraliza, mas está bem claro que, pelo menos antes dos bancos centrais, não vai desenvolver um processo de correção. E o petróleo continua em alta, já incomoda, não tem sinal de topo, porque afeta a inflação. Seria interessante uma correção no petróleo. E o minério, por sua vez, continua a trajetória altista, acima da parte alta do alargamento. Eu acho que nem faz sentido mais a gente
falar nesse alargamento, enfim, senão você fica fixo em alguma coisa que não é tão importante. Está numa região de resistência anterior que derrubou o preço, fazendo um pullback ao redor de $120. Então passa aqui uma ideia de mastro-bandeira. Bolsa de Xangai trabalhou de lado, eu entendo esse movimento como uma acumulação, padrão da alavanca, e a Bolsa do Japão se aproximou das máximas em 33 anos, tem uma correção no topo anterior, média de 5, está acima aqui da parte alta do canal e acionou um pivô a 33,322, está levemente abaixo, aos trancos e barrancos deve seguir um movimento ascendente, tem decisão também no seu Banco Central essa semana. Mini índice para a gente finalizar. Professor, acha que vem ali no 119,715? Acho possível, mas precisa começar a se mexer. Parou, né? Está parecendo pregão de feriado. Mas a própria expectativa, a tomada de posição dos players pode sim trazer um movimento, mesmo que seja levemente ascendente, no período da tarde. Mas nesse momento a gente vê um pouco mais de pressão vendedora. Então é mais provável fique trabalhando de forma lateral, sobe um pouco, volta, do que, salvo se tivermos alguma novidade no período da tarde, essa volatilidade deve ser contida e bastante travada. Mas 119,200, 300, talvez 400 é possível. E com essa movimentação fica mais difícil acreditar em 119,715, mas talvez 500, 400 pontos acima dos valores atuais seja algo factível. Um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. E hoje, no período da tarde, eu farei os stories e também a gravação do programa Clique, trazendo algumas novidades. Hoje a agenda matinal ela foi bastante agitada, então eu vou trazer algumas situações de forma sempre resumida, como é a nossa característica aqui na Top Traders. Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.